Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSell chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSell e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite analisando uma recente proposta de emenda que está gerando preocupação em vários setores empresariais no que diz respeito às dívidas de pequeno valor. O economista Roberto Luiz Troster fazendo importantes considerações sobre a atual crise econômica brasileira. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista-chefe do BV, Roberto Padovani, que falou sobre as novas medidas econômicas anunciadas pelo governo federal. Fique conosco! A medida provisória do contribuinte legal, que traz várias questões e condições para a negociação de dívidas tributárias, foi inserido no seu projeto de conversão uma emenda propondo que se restrinja o acesso ao CARF, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que trata dos processos de segunda instância tributária federal. Então, portanto, restringe o acesso a litígios com valor inferior a 60 salários mínimos. Na nossa opinião, isso é medida absolutamente inconstitucional. Restringe o amplo direito de defesa, também cerceia a questão constitucional que trata do duplo grau de jurisdição. Portanto, impede que litígios com valor inferior a 60 salários mínimos sejam revistos por um colegiado no que diz respeito à matéria federal. Essa medida adota e prejudica principalmente as micro e pequenas empresas, pois os processos de valores menores justamente dizem respeito às empresas de pequeno porte. Impede formação de jurisprudência sobre essa questão e, portanto, o maior prejudicado, mais uma vez, é o empresário da micro e da pequena empresa. A principal justificativa para isso seria a redução do estoque de processos perante o CARF, esses processos administrativos. Mas na medida em que você tira o estoque ou diminui o estoque de processos do CARF, vai deslocar esse estoque de processos para o Poder Judiciário, que já está também abarrotado de procedimentos. Portanto, é uma medida sem efeito efetivo, sem auxílio a qualquer um, a não ser o estoque de processos perante o CARF, e ainda assim em direto prejuízo ao empresário da micro e da pequena empresa. O Simp trabalha efetivamente para restringir ou para impedir este tipo de emenda seja aprovada, sempre defendendo a microempresa, o direito de recurso, o devido processo legal e a formalização da atividade da micro e da pequena empresa em geral e principalmente da micro e da pequena indústria. Considerado pela Sociedade Americana dos Engenheiros Civis uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Eurotúnel é um dos mais grandiosos e impressionantes projetos de infraestrutura do continente europeu. O Eurotúnel é um túnel ferroviário submarino com 50 quilômetros de extensão que liga a França e a Inglaterra, atravessando uma barreira geográfica entre os dois territórios, o Canal da Mancha. A viagem tem duração de 35 minutos, com velocidade média de 160 km por hora. Essa obra é composta por 3 túneis entre 40 e 70 metros abaixo do nível do mar. Essa, você sabia? O governo está tratando essa crise como fosse a crise de 2008. Inclusive, são feitas algumas comparações a respeito. O quadro era totalmente outro naquela época. A inadimplência era baixa, a economia vinha crescendo a uma velocidade alta. Atualmente,
A causa da crise é uma paralisação da economia, não uma falta de liquidez. O que acontece? A inadimplência está alta, são mais de 6 milhões de empresas com anotações de atraso. O PIB cresceu menos no ano passado que nos 2 anos anteriores. Então, encontra uma economia muito mais fragilizada. O governo anunciou possibilidades de aumentar a liquidez dos bancos, em mais de R$1 trilhão. Todavia, o sistema está líquido. Esse não é o problema. Uma das coisas que chama a atenção foi a liberação de compulsórios, que deviam ser chamados confiscatórios, recursos no Banco Central. São medidas necessárias, já deviam ter sido feitas há muitos anos, mas o que precisa é uma injeção do crédito. Nesse sentido, ele fez uma linha em que ele assume 85% dos riscos para financiar a folha de pagamentos. Ajuda, mas o total da linha é de 40 bilhões de reais. O total de crédito do sistema é 4 trilhões de reais, quase 4 trilhões. Quer dizer, é 1% do total do sistema, é muito pouco. O governo devia atuar em melhorar a oferta de crédito. Ele tem algumas medidas para fazer isso. Uma foi a isenção do IOF, ele fez por 90 dias. Isso já deveria ter acabado por crédito. Outra, acabar com PIS/COFINS no crédito. Não é justo que o devedor pague e o aplicador seja isento. Pode mudar a questão tributária das perdas. Há mais que ele pode fazer e tem que fazer rapidamente. A cada dia que passa é um dia de fragilização ainda maior das empresas. É isso. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Padovani, é o economista-chefe do BV, antigo Banco Votorantim. O nosso tema de hoje, as medidas do governo, se o dinheiro vai chegar na ponta para aqueles que tanto necessitam de capital de giro. É um prazer tê-lo conosco. Prazer, obrigado pelo convite, prazer é meu. Nosso prazer. Você é um homem experiente, você está no mercado há muitos anos. O governo vem tomando várias medidas que nós acreditamos que sejam medidas corretas, na direção correta, tanto a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. A grande indagação, isso vai chegar na ponta, e vai chegar na ponta a tempo, para capital de giro para as empresas. Você já quebrou minhas pernas e saída, Mercúrio. E eu acho que o desenho do plano é correto. Se a gente olhar a experiência dos outros países, a gente vai ver de fato que você está tendo uma preocupação em aumentar o gasto público, manter o canal de crédito funcionando, reduzir o custo das operações. Tem uma novidade também, que não é só no Brasil, é que, além dessa resposta rápida dos governos, a preocupação, que é o que você falou, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na China, é fazer esse dinheiro chegar na ponta, principalmente do pequeno e do médio empresário. Então, esse é um desafio global. E o micro, pior ainda. Pior ainda, né? E tentar também segurar, manter, atenuar o impacto sobre renda de quem vai perder emprego, de quem já perdeu ou do autônomo. Então, são dois focos, né? Atender o autônomo e manter o crédito para as pequenas e médias empresas. Esses são os dois objetivos no mundo. As políticas, de modo geral, foram desenhadas para dar essas respostas. A questão que a gente tem é exatamente a tua pergunta. Será que vai funcionar? O que tem de novo? O que tem de novo é que você montou um fundo com participação do governo dos grandes bancos para reduzir o risco de crédito desses bancos e tentar, com isso, estimular o crédito, principalmente para o pequeno e médio empresário. Ninguém sabe se vai funcionar, né? Acho que a gente está na fase agora do plano de tentar avaliar se a coisa anda. O governo entrou com 85% do dinheiro. 15% é o risco do sistema financeiro, que, na verdade, não são os 15%. Por quê? Porque o governo federal isentou de IOF todas as operações e, além disso, injetou muito mais dinheiro para manter a liquidez do mercado.
Esse raciocínio está correto? Está correto. Eu acho que o desafio do governo, como eu te falei, é tentar fazer o crédito chegar na ponta. Como é que ele faz isso? Numa situação padrão, os bancos não vão emprestar num ambiente de risco elevado. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, assumir parte do risco da operação, que é o fundo do governo com os grandes bancos comerciais. Segundo, tentar reduzir ou estimular o crédito feito pela parte do banco. Então, como você faz isso? Alivia os bancos da necessidade de fazer provisionamento, reduz o IOF nessas operações, tenta aliviar os bancos para tentar estimulá-los a ir junto com o governo nessa concessão de crédito num momento tão crítico. Não é uma situação comum, não é uma situação padrão. A situação padrão em crise é que os bancos se retraiam. Então a gente está testando um instrumento novo que a gente nunca teve antes. Então a tua pergunta inicial é correta. Vai funcionar? A gente vai ter que olhar dia a dia. Somado a toda essa mistura, que claro que é novo, é inédito na história dos últimos 100 anos, se é que a gente pode dizer isso, o governo também instituiu linhas de crédito através do BNDES. Não um dinheiro direto para capital de giro, mas também no BNDES para essas operações e o funding 100% do BNDES. O risco de crédito de quem é? Do sistema financeiro repassador, que são os bancos, ou do BNDES? O risco é do setor público, é BNDES. É ele que assume esse risco. E isso, de novo, a gente talvez o governo esteja agindo com vários instrumentos. Primeiro, manter a liquidez do sistema financeiro como todo, não só o sistema bancário. Que é importante. Muito importante. O sistema tem que estar vivo, né? O mercado de capitais, por exemplo, tem que estar funcionando. O mercado cambial também. Então, o sistema financeiro tem que estar funcionando. Segunda medida, criar um fundo para reduzir o risco das operações com as pequenas e médias empresas. E terceiro, usar banco público. Então, a tua pergunta é nessa linha. BNDES, Caixa Econômica Federal, serão instrumentos importantes nesse momento, porque eles assumem o risco. No caso do BNDES, você usa o cadastro dos bancos, os clientes são dos bancos, você repassa recursos, mas a ideia, de modo geral, desse pacote de medidas anunciado é que o setor público assuma o risco, em grande medida, dessas operações. Se não for assim, Cury, esse dinheiro não vai chegar na ponta. Nós temos mais alguns complicadores aí no meio. Nessa análise de crédito, existem restrições inúmeras na micro e na pequena empresa. Existe desde protestos, ou seja, ações cíveis, cobranças cíveis, existem problemas tributários, existem problemas trabalhistas, enfim, problemas nas mais variadas áreas. E só para você ter uma noção, na PGFN, 77% das empresas, micro, pequenas e médias e grandes, têm problema tributário, dados da PGFN. Se nós pegarmos informações cadastrais, tem aí mais de 64 a 65 milhões de pessoas. Nós viemos de uma crise, estamos numa base deteriorada de 2014 para cá. No início do ano, levantava-se o nariz de uma nova expectativa de contratação, etc. Fomos pegos pelo coronavírus. Com todo esse quadro, se olharmos os padrões tradicionais de avaliação de crédito, independente de onde vem o funding, esse dinheiro não vai chegar na ponta das empresas, na ponta dos trabalhadores, onde foi dado crédito, etc., que começou essa semana, aparentemente está indo muito bem, irá bem, porque se sabe está direcionado. Agora, na ponta empresarial, nada tem chego na ponta. O que você acha dessa avaliação? Essa crise, a avaliação tua é correta, né? Eu acho que essa crise ela é inédita por vários fatores, né? Primeiro que é uma parada súbita, né? Ninguém esperava ela, em todos os países, em todos os setores, ao mesmo tempo. Eu nunca tinha vivido isso, quer dizer, isso é um choque realmente no faturamento de todas as empresas, você para toda a cadeia, paralisa toda a cadeia produtiva de todos os setores. Segundo ponto que você falou, eu acho correto também. Essa crise encontra um país frágil. A gente passou pela maior recessão da nossa história em 2015 e 2016. As empresas que conseguiram sobreviver estão muito fragilizadas. Muitas empresas, 7 mil RJs de 2014 até 2019, muitas empresas ficaram pelo caminho.
As empresas com RJ que já entram nessa crise fragilizadas não vão ter acesso a esse crédito. Portanto, isso significará paralisia dos negócios e desemprego em alta. Mas tem um fator também, que é o que você falou, que mesmo as empresas que sobreviveram, elas estão com caixa fragilizado. Então, vão precisar de um aporte de crédito. E aí é saber se esses instrumentos tradicionais vão funcionar ou não. E o terceiro ponto dessa crise, quer dizer, além de todo mundo parar ao mesmo tempo, todos os países, todos os setores, e as empresas estarem fragilizadas, você não sabe quanto tempo vai durar essa história. Quer dizer, o próprio governo tem dito que se essa paralisia, né, se o confinamento durar 2, 3 meses, ninguém aguenta. Nem o próprio setor público. O setor público ajuda 2, 3 meses, mas não tem fôlego para aguentar mais. Então a gente está diante de um cenário que é absolutamente inédito e complicado. As pequenas e médias empresas, como você falou, saindo fragilizadas de uma crise profunda, com um ambiente de risco elevadíssimo, inédito, vão ter um desafio espetacular, né? E por isso que eu acho que ninguém consegue dizer quão profunda será a nossa recessão. Bem, na verdade, o seu banco ele só opera com empresas que faturam acima de 300 milhões de reais. Então, você está muito à vontade para dizer a posição real, como tem colocado até o... Aliás, tem o histórico de colocar a verdade de uma forma muito transparente, né? Dentro desse cenário, da transparência que você sempre teve, se criou um fundo de aval do Sistema S, ou seja, do SEBRAE, para fazer uma operação de garantir a operação para micro e pequeno. Só que o regulamento desse fundo diz, se você tem restrição cadastral, se você tem problema tributário, se você tem problema de análise do sistema financeiro, esse dinheiro não poderá ser usado e o fundo de aval não poderá ser usado exclusivamente para garantir as operações de capital de giro, que é o dinheiro novo. Como é que você vê esse quadro? É desesperador, Curi. É desesperador porque, como a gente falou aqui, essa pandemia é uma pancada econômica violenta nas empresas que mal saíram de uma crise, estão cheias de problemas e, portanto, dificilmente elas vão ter um acesso normal ao crédito. Então, o desafio do governo hoje, o desenho do plano de ajuda do governo é bacana, né, funciona, tal. O desafio é ver se funciona. Como você bem falou, na parte de renda das famílias, as coisas estão caminhando bem. Na parte agora da renda para as empresas do mundo corporativo e para as pequenas e médias, teremos um senhor desafio, né? E aí, dependendo de quanto dura esse confinamento, isso torna o quadro muito sensível. Tanto que nós, economistas, por sendo muito franco contigo, a gente não sabe dizer qual é o tamanho da recessão, né? Ela pode oscilar de um cenário otimista de uma recessão de 1,5% até um cenário de 6% de recessão. E a diferença desses cenários extremos é muito pequena, que é exatamente o pequeno e médio empresário. É ele que vai definir a sorte do jogo aqui no Brasil. Bem, é claro que ninguém quer demitir ninguém. Ninguém demite um trabalhador, ninguém corta posto de trabalho por esporte ou porque gosta, etc. Mas, se não houver dinheiro novo para as empresas, que me parece que é o cenário hoje existente, e em função do tamanho da crise ser maior ou menor esta restrição de crédito, nós teremos um aprofundamento muito maior da crise também na área social, na área de emprego. Essa afirmativa, você concorda com ela? Eu concordo. Assim, o desafio dessa crise é financeiro. Sim. É o caixa das empresas, principalmente das pequenas e médias empresas, que normalmente já têm dificuldade de acesso ao crédito, em situações de risco piora, e a gente vai ter que ver se o instrumento do governo funciona. Você mesmo tem bons argumentos aqui que mostram que, olha, tem problemas, né? Agora, se as empresas, as pequenas e médias, que são as grandes empregadoras nesse país, falharem, o desemprego vai explodir. A gente imagina um cenário até de 15%, 16% de desemprego. O pico da recessão de 15%, 16% foi 13%. E aí a gente tem um problemaço na nossa mão, porque a gente vai superar a pandemia em algum momento do tempo, mas vai deixar um dano permanente no tecido industrial, econômico do país, que é desemprego alto, que ninguém consome, e com empresas quebradas que não produzem.
Portanto, o nosso desafio hoje é tentar limitar o impacto econômico ao período da doença. Esse é um desafio e tanto. Mercado interno e fintechs, na sua avaliação, ajudam ou atrapalham, factorings ajudam ou atrapalham e podem ser um elo para ajudar o sistema financeiro a fazer o dinheiro chegar na ponta, na sua avaliação? Numa situação de normalidade, as fintechs, as factories, elas ajudam, porque elas tornam o mercado de crédito mais capilarizado, você começa a chegar mais nas pontas. O próprio Banco BV, onde eu trabalho, a gente tem se especializado em ser uma plataforma para ajudar as fintechs. Quer dizer, as fintechs hoje são os grandes parceiros nossos. Então, essa é uma situação de normalidade. Agora, numa situação em que você tem um risco de crédito muito alto, porque há uma paralisia em todos os setores, os faturamentos vão cair, já caíram, o risco de crédito vai aumentar muito, as fintechs têm menos balanço, têm menos capacidade de fazer frente ao risco, os bancos estão retraídos, então eu acho que nesse ambiente, fintechs, factories, não vai ajudar muito. Eu acho que é um desafio e tanto que a gente tem. Roberto Padovani, nós agradecemos muito a sua participação, a sua transparência, a sua sinceridade e esperamos em breve poder voltar com notícias dizendo, olha, o impacto foi menor do que nós esperávamos, as empresas estão vivas, o emprego está aí, superamos a pandemia e o Brasil segue o seu caminho, que é a nossa esperança de otimismo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!